Pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, essa semana a gente vai conversar então um pouco sobre os impactos antrópicos causados por nós, seres humanos, como isso afeta a agricultura, como essas atividades podem ser sustentáveis e como isso, em última instância, acaba modulando, interagindo com o nosso bem-estar, né? Então, assim, uma atividade para que ela seja considerada sustentável, ela tem que ser possível que a gente consiga desempenhá-la no longo prazo, certo? Caso contrário, não há uma sustentabilidade. Então a gente vai ver um pouco sobre essas questões aqui desses nossos impactos, principalmente com foco nas mudanças climáticas globais e isso, em última instância, afetando a agricultura, passando, obviamente, pela biodiversidade também. Tá? Então, nós sabemos que nós, seres humanos, né, temos causado bastantes impactos, problemas para o nosso planeta. Então, várias das diversas atividades que a gente desempenha são, em última instância, para o nosso próprio bem-estar. E elas acabam causando impactos negativos. Então, alguns exemplos aqui desse tipo de atividade, ou às vezes nem é tão diretamente, mas uma outra atividade, como por exemplo pecuária, desmatamento para estabelecimento de áreas agrícolas, acabam desencadeando alguns distúrbios, como por exemplo os incêndios florestais, né? E isso, entender como esses fatores interagem, novamente, nos ajudam a responder algumas questões, tanto teóricas, que contribuem para o nosso conhecimento da ciência ecológica, quanto práticos, né? Então, por exemplo, quais os impactos dos distúrbios que causamos, né, antrópicos, sobre a produtividade agrícola, e como isso nos afeta? Já dá para imaginar que é um efeito bem direto negativo, né? Como os distúrbios antrópicos se retroalimentam? Será que isso acontece? Então, eu já dei um spoiler ali no começo, né? Algum distúrbio, alguma atividade pode desencadear, retroalimentar um outro distúrbio, e isso vai influenciar a intensidade, a frequência desses distúrbios e, consequentemente, a biodiversidade e a nossa produção de alimento. Podemos levar os hábitats naturais a ultrapassar pontos de não retorno? Ou seja, será que a frequência e a intensidade de um distúrbio pode ser tão alta a ponto de mudar no longo prazo as características essenciais daquele sistema? Quais seriam as consequências potenciais disso? Por exemplo, isso aqui é uma foto de uma floresta amazônica severamente degradada pelo fogo, né? Então a gente tem uma estrutura de floresta muito mais parecida com uma savana do que uma floresta de verdade. A gente tem aqui, por exemplo, árvores espaçadas, né? Elas estão mortas, uma dominância de gramíneas no subbosque, tá? Então isso aqui é uma mudança muito importante na estrutura dessa floresta. Então, os objetivos dessa aula são relacionar atividades antrópicas com mudanças globais e seus impactos sobre o bem-estar humano. A gente vai reconhecer os mecanismos através dos quais distúrbios antrópicos impactam ecossistemas naturais e agrícolas, né? Apresentar e discutir mecanismos pelos quais a conservação ambiental promove a produtividade e, consequentemente, auxilia na sustentabilidade, um ponto super importante, e a gente vai também propor e discutir meios para a conciliação entre atividades antrópicas, agricultura e sustentabilidade. Bom, todas essas nossas atividades, elas têm se refletido, já vem vindo há algum tempo, né, e elas se refletem em alguns termos, como, por exemplo, o antropoceno, que é uma terminologia usada tanto na literatura científica especializada, quanto a literatura para o público mais amplo, né? Então, como a gente pode ver nesses exemplos aqui. Eu já volto para a gente continuar na próxima parte.